Do pó das cinzas
De Jó, capítulo 4, versículo 4, 5, 6 e 7. Diz assim: as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora é a tua vez, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Uma palavra de Elifaz que ele fala com Jó, que muitos dizem que não são amigos, vi pessoas dizer que ter amigos igual Jó teve era melhor que não tivesse, era melhor ter inimigos. Mas na verdade eles eram amigos, eles agiam dentro do seu entendimento. Mas uma palavra dessa aqui que ele falou para Jó é uma coisa que hoje se retrata muito em nosso meio, porque vivemos momentos dessa forma na nossa vida. Em algum momento da nossa vida, a gente acaba tendo muito para falar com alguém que está passando uma necessidade, a gente acaba tendo muito para tentar incentivar uma pessoa, mas quando chega a nossa vez de passar, a gente costuma desfalecer e ficar perturbado, assim como Jó, que era um homem que tinha palavra que edificava as outras pessoas, mas quando chegou a sua vez, ele sentiu, porque nós, irmãos, como seres humanos, estamos sujeitos a isso. O que nós precisamos aprender é que quando chegar a nossa vez, se porventura alguém já está passando por isso, porque eu sei que isso faz parte da nossa vida, o crisol, a gente passa por ele, né? Mas uma coisa que precisamos aprender é isso, é que mesmo assim, mesmo quando estivermos passando por uma situação difícil, mesmo assim, você continua tendo palavras para alguém, mesmo assim você continua conseguindo forças em Deus para poder continuar a sua caminhada. Não é fácil, ser cristão não é fácil, não é fácil. Se alguém disser, está fácil demais, então tem alguma coisa errada, porque ser crente não é fácil, mas é uma luta que vencemos todos os dias. Aleluia! É uma luta que você vence hoje, amanhã você vai lutar de novo e vencer outra vez, depois de amanhã luta outra vez e torna a vencer. Não tem luta na vida do cristão que ele luta hoje para gozar de vitória ao resto da vida. Não, ele vai lutar todos os dias, porque todos os dias ele precisa de vitória. Quem dera que fosse uma luta única, vencemos aqui e acabou, mas não é dessa forma. Nós vamos lutar hoje e se prepara para lutar amanhã de novo. Mas aqui está uma palavra muito interessante, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Em lugar nenhum. Eu nunca ouvi falar isso, né? Um versículo antes diz agora, porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Quando nós temos em Deus confiança e somos sinceros em nossos caminhos, podemos ter certeza de que Deus, Ele luta por nós nas lutas que nós não podemos lutar. Ele anda por nós em caminhos que não podemos andar, e Ele atravessa rios que nós não podemos atravessar, mas de forma nenhuma podemos deixar ser vencidos por aquilo que vem ao nosso encontro para nos desafiar.
Com tua mão segura bem a minha, pois eu tô fraco, sou salvador. Eu não me atrevo a dar meu passo, sem teu amparo, Jesus Senhor. Eu não me atrevo a dar meu passo, sem teu amparo, Jesus Senhor. Tua mão segura bem a minha, mais e mais, mocidade de Jesus. Contra mim, eu nunca me resistirei. Esse Senhor, a minha vida. Contra mim, eu nunca me resistirei. Esse Senhor, a minha vida. Com tua mão segura bem a minha, eu nunca me resistirei. Denúncia a sombra, sabem mais escura, eu vou bem, nada temerei. Denúncia a sombra, sabem mais escura, eu vou bem, nada temerei. Se chegar a beira desse rio, no ouvido dessa capital, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu me livrar. Tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu me livrar. Quando voltares desse sermão, segura bem a minha mão, Senhor. Ó meu Jesus, ó leva-me contigo para o teu trono eterno. Meu Jesus, ó leva-me contigo para o teu trono eterno. Todos com a paz do Senhor. Louva a Deus por estar mais uma vez na casa dele, para junto louvar e bendizer o santo nome. Tem eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que é bem conhecida e já tem algumas vezes que eu abro a Bíblia e ela cai nessa passagem. Eu queria compartilhar com os irmãos que com certeza tem um propósito e a gente precisa, é uma coisa que está precisando urgente nos últimos dias. Em 2 Timóteo 4, que diz assim, exorte-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Essa palavra é muito forte e precisa ser falado nos últimos dias. O que está acontecendo é isso. Tem muitas pessoas, muitos líderes, facilitando o evangelho, falando que é fácil, falando que é de qualquer maneira, falando que não tem nada a ver. Muita coisa está sendo mudada, embaçada, camuflada, muita coisa que vai te prejudicar na outra vida. Eles estão falando que não tem nada a ver, que tem muita coisa, que é muita exigência, muito costume. E nesses dias a gente tem que ter lido a Bíblia, ter escutado a Bíblia, participado dos cultos, das escolas dominical, para a gente não cair nessa cilada.
Esses últimos dias está tão difícil, o diabo está atacando tanto as igrejas, principalmente as igrejas, que eles estão facilitando, eu vejo desse modo, facilitando o Evangelho. Não, pode vir desse jeito, aqui você pode fazer isso, aqui você pode fazer aquilo. E às vezes você tem uma igreja com um pouquinho de costume, um pouquinho de doutrina, e fica sendo criticado por causa de costume e por causa de doutrina. Mas vai fazer, eu falo diante de Deus, vai fazer uma diferença enorme na hora que você passar para o outro lado. Eu sempre estou comentando esses dias que a gente tem que ter uma preocupação que quando você fechar os olhos nessa vida, quem vai estar do outro lado para te receber? Se você estiver no caminho de Deus, Ele vai estar do lado de lá para te receber e te conduzir ao paraíso. Mas se você estiver em falha, indo por esses caminhos que não tem nada a ver, que tem muita coisa que vai te prejudicar, que está na Bíblia que vai te prejudicar, é por ignorância. A Bíblia fala que por falta de conhecimento o povo morre. Então, por muita falta de conhecimento, muita falta de ler a palavra, a gente está sendo enganado. Então, eu li esse versículo algumas vezes, várias vezes que eu abri a Bíblia, saiu aqui, eu queria participar com a igreja, eu queria compartilhar com a igreja, porque é uma preocupação minha, e eu creio que vai ser útil para os irmãos também. O Espírito Santo fala aí no coração. Parabenizo todas as mães. Hoje é o dia das mães, né? Que Deus venha continuar nos fortalecendo, nos dando sabedoria. E cada dia mais nós vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor, como nós podemos, né, colocar a nossa família cada dia mais nas mãos do Senhor, para Ele estar nos ajudando a cuidar. Glória. Eu estou lendo lá no Salmo 126, que diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua eljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Louvado o nome do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra, né, para a meditação de cada um de nós nesta noite, que Deus ele venha ser o centro, né, da nossa casa, da nossa família, que nós possamos confiar em Deus, porque nós não podemos fazer nada com a nossa própria força. Nós temos que ter Deus, aleluia, como nossa confiança. Nós temos que ter Deus como a nossa rocha, como a rocha a qual nós edifica a nossa casa. Que nós possamos ser mães, pais de exemplo dentro de casa, que nós possamos ensinar o nosso caminho a qual o nosso filho deve seguir, né? Que o Senhor, Deus, Ele nos deu nossos filhos, e nossos filhos são herança do Senhor. Então nós vamos deixar uma boa herança para que nossos filhos, Ele venha ensinar também os filhos dele a palavra de Deus, um bom caminho. Então, queridos, não vai ficar com essa palavra, porque nós vamos estar lutando em oração, orando, pagando preço em oração, e nós sabemos que tudo que nós passamos, nós vamos ser recompensados naquele grande dia, porque ser mãe não é um privilégio e também um dom de Deus, porque a verdadeira mãe, ela luta pelos filhos, ela não aceita o caminho ao qual Ele escolheu seguir, aleluia. A mãe, ela dá vida pelos filhos, ela luta em oração, ela dá conselhos, ela não aceita o caminho ao qual Ele escolheu estar vivendo, mas que nós possamos estar orando, não importa quanto tempo, só importa que Deus, Ele fez promessa, Ele faz promessa, e Ele é cumpridor das suas promessas. Somente vamos ter Deus como a nossa rocha, aleluia, porque quando nós temos Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Ele guarda, Ele protege, aleluia. Deus, Ele está todo o tempo nos dando vitória. Então que nós possamos, colocar no Deus dentro da nossa casa cada dia, que Ele possa ser o guarda fiel da nossa casa, amém? Pois quando nós vamos a Deus, os irmãos possam ficar em espírito de oração.
Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todos os dias. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a nossa casa, ela seja a casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Uma casa onde Deus habita, onde o Espírito Santo faz presente, tem harmonia, tem amor, tem vida, aleluia, tem prosperidade, aleluia. As pessoas entram e sentem a presença do Espírito Santo na casa, aleluia. Então nós devemos todo dia estar convidando o Espírito Santo para estar fazendo presente dentro da nossa casa, aleluia. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, papai, Senhor Jesus, amém. Amém. Vou estar adorando ao Senhor, Oh, glória. de toda adoração. Oh, glória. Como é bom estar na casa. Aleluia. Sente a presença dele. Oh, Deus. Como diz aqui, né? Nós somos um privilegiado
de resistir à carne para estar na casa dele, adorando ele. Nós sabemos que um dia a porta vai fechar, mas enquanto essa porta está aberta, nós temos que ter força, ânimo para estar na casa dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande. Tu já leste a minha história, aleluia. Eu deixei no trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que sofreu por mim.
Aleluias. No versículo de número 16, livro de Ruth, logo depois de Josué, logo depois de Juízes, tá? Logo livro após de Juízes, o primeiro após Juízes, tá? Glória a Deus, para não perder tempo, tá? Muitas pessoas falam, tá no Velho Testamento, né? Glória a Deus, livro de Ruth, aleluias. Tem livro de Ruth na Bíblia, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem livro de Esther na Bíblia, irmão? Glória a Deus. Não é Esther que está ali atrás, não, tá? É Esther. Mas é Esther também, é Esther. Aleluia. Glórias a Deus. Versículo de número 16, capítulo de número 1. O verso de número 16. Capítulo 1, verso de número 16. Aleluia. Mais uma vez. Capítulo 1, versículo 16. Amém? Deus acharam? Dá tempo para achar aí, glória a Deus. Aleluia. Quem achou, pode dizer escola bíblica dominical. Aleluia. Está sendo uma bênção. Aleluia. Podemos? Disse, porém, Ruth: não me inste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Santo Deus de Israel, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta gloriosa palavra. Sabemos que nós somos imerecedores, mas pela tua infinita bondade e misericórdia, me usa nas tuas mãos como vaso de bênção da humanidade, porque eu preciso da tua glorificação aqui neste lugar. Que o Senhor possa usar-me poderosamente através do teu Espírito Santo e usar o dom da tua palavra, Pai, e que possa abrir o coração dos teus servos para que a palavra entre e penetre, meu Pai, e fale conosco em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, meus queridos, um dia especial, né? Denominado Dia das Mães. Porém, irmãos, para nós que temos um entendimento, um conhecimento, sabemos, irmão, que todo dia que é mãe, sabemos que é todos os dias. Não existe dia, irmãos, em que nós podemos tratá-la diferente, porque todo dia ela é mãe. Mas como foi criada, como foi assim feito, irmãos, nós também respeitamos algumas coisas porque é bom. Porém, irmãos, aqui está um texto em que está uma situação de família. Uma família, irmãos, que pode nos trazer muitos ensinos para os dias de hoje, porque nós estamos vivendo, irmãos, situações em que a história está se repetindo e repetindo várias vezes e nos ensinando para que nós possamos aprender com os erros e com os acertos que os nossos pais tiveram. Aqui é uma história interessante, irmãos, uma história em qual nós podemos tirar muita instrução e muito ensino para nós. Há um casal aqui, irmãos, um casal que se chama Noemi e o seu marido Elimeleque. Eles eram casados, irmãos, e moravam em Judá, em Belém. Belém quer dizer cidade do pão. Olha só o que acontece, cidade do pão, mas estava faltando pão. Não tinha pão em Belém. Olha, por que não tinha pão em Belém se era cidade do pão? Porque os governantes da época, irmãos, as pessoas que administravam Israel, irmão, estavam todos corruptos, estavam todos, irmão, desviados da palavra de Deus, não temiam mais a Deus, não adoravam mais a Deus, e chegou uma circunstância, irmão, que eles colocaram, irmão, até idolatria no meio do povo de Judá. E aí houve uma situação, uma crise econômica, irmão, em Judá, e aquela situação se agravou e começou a ter fome em Israel. E aquele homem, ele precisava tomar uma decisão. Aquele casal precisava tomar uma decisão. Mas que decisão tomar? Ficar ou sair de Israel? Muitas das vezes nós agimos, irmãos, sem raciocínio, nós agimos sem pensar e tomamos decisões precipitadas, irmãos. Mas não é o caso, irmão, da igreja do Senhor Jesus. Não é o caso do homem e da mulher de Deus. Que precisamos, irmão, orar a Deus. Precisamos, irmão, ter um momento de conversar com Deus, de falar com Deus, para que Ele nos dê direção, para que nós possamos tomar a decisão. Esse homem de Meleque, Noemi, ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, 2 jovens, irmãos, saudáveis, 2 jovens fortes, na idade de casamento.
Mas Elimeleque toma uma decisão: vamos sair de Judá, não tem comida, estamos passando fome. E ele tinha que tomar uma decisão, e ele precisou sair de Belém. E ele foi para uma cidade, irmão, morar, irmãos, em outro lugar, um lugar muito distante, um lugar que era terras de Moabe, os Moabitas. E seus 2 filhos, irmão, casam com a Moabita. Um casa com a Moabita, o outro casa com a Moabita. Chegou, irmão, em uma situação, irmãos, em que eles estavam vivendo, irmão, como uma família vive, entre pai, mãe, filho, nora e sogra. Estavam vivendo, irmãos, uma vida tranquila, mas de repente, irmãos, Elimeleque morre. Olha que situação. Elimeleque morre. Morre o pai, o progenitor daquela família morre. Aí ficam seus 2 filhos e a esposa viúva. De repente, irmãos, morrem também seus 2 filhos. Olha que situação, irmãos. Que situação que passa aquela mulher doida. Ela fica em uma situação difícil, irmão. Ela fica em uma situação que muitas vezes ela não via saída, não tinha saída. Muitas das vezes nós não estamos dessa maneira, nos encontramos dessa maneira, a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê saída. Mas é neste momento que Deus entra com providência, irmão, para Ele curar as nossas feridas, sarar a nossa terra, irmão, e abrir, irmãos, a nossa mente, o nosso intelecto, para que nós possamos ter visão, irmão, do céu, e Ele poder dar um encaminhamento para nós. É nessas horas de crise, irmão, é nessas horas de dificuldade que nós temos que olhar para Jesus. É nessas horas difíceis, irmãos, que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não adianta ter cara feia, não adianta fechar a cara, não adianta culpar A, não adianta culpar B, não adianta, irmãos, culpar o governo, não adianta culpar a situação. A atitude tem que vir de nós, a atitude tem que vir de mim, para que possa ter algo diferente para ser feito. Eu posso culpar A, eu posso culpar B, mas como está a minha vida? Como eu estou diante de Deus? Se Deus chegasse diante de mim e perguntasse agora nesse momento: meu filho Germano, o que você está fazendo? O que eu coloquei na sua mão para fazer? O que eu disse para você para fazer? Você está fazendo? Não vai adiantar eu me queixar, não vai adiantar, irmãos, eu resmungar, não vai adiantar eu murmurar: ah, Senhor, eu fiz isso por causa. Não, com Deus não tem desculpa. Ou você serve ou você não serve, ou você adora ou você não adora, irmão. Não existe meio termo. Ou você é verdadeiro ou você é mentiroso, ou você é falso ou você é verdadeiro. Não tem como nós, irmãos, enganarmos a Deus. Nós podemos, irmãos, enganar o homem, mas a Deus a gente não pode enganar. Não tem como, irmão, a gente mentir para Deus. E é necessário nós termos sinceridade quando nós chegamos diante de Deus. Aquela mulher ficou em uma situação difícil. Ela ficou viúva, também as suas noras ficou viúva. E no versículo de número 16 tem uma palavra linda, irmãos, em que quase todo ser humano gostaria de ouvir. Quase toda pessoa gostaria de ouvir. Olha aqui: não se preocupe, não fique amargurada. Aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu durmo. Aonde você deitar, eu deito. O seu Deus é o meu Deus. Aleluia. Uma mulher moabita, irmão, fala isso para uma mulher, irmãos, que conhecia Deus, que temia Deus, que servia a Deus. Olha, irmão, que coisa importante. Olha a diferença, irmão, daquele que serve e aquele que não serve a Deus. O seu testemunho faz com que alguém se aproxime de Deus. Não é preciso muita coisa, não, irmão. Não é preciso pula-pula. Não é preciso, irmãos, ficar, irmão, sendo agitado, correndo para lá, correndo para cá, irmão, fazendo mirabolismo, fazendo coisas que não agradam a Deus, para que as pessoas vejam que você tem Deus. É necessário, irmão, nós temos uma vida de comunhão com Deus. Porque na hora certa, irmãos, Deus vai colocar alguém na sua frente. Aquela mulher que ela disse essa palavra para Noemi, irmão, e alegrou o coração da sua sogra. A sua sogra ficou feliz, irmão, com a atitude de uma nora, irmãos, que não tinha, irmãos, nada, irmãos, a ver com a situação. Porque ela disse para a sua nora: olha aqui, minhas filhas, eu já estou velha, eu não posso dar mais filho, eu não tenho mais filho para vocês. Se eu casar novamente e ter filhos, quando meu filho chegar à idade de se casar, vocês já estão velhos e ele também já não pode escolher mais. Mas a sua nora, ela disse uma palavra para ela: não me importa,
Aonde você deitar, eu deito. Aonde você dormir, eu durmo. O seu Deus é o meu Deus. Aleluia. Mas a outra já não fez assim, Orfa já não fez assim. Orfa se despediu e foi embora. Tanto que é um relato aqui importante, irmão, que só foi falado nesse momento de Orfa. Mas, irmão, de Ruth foi falado, irmãos, a Bíblia inteira. Olha que coisa interessante. Uma atitude, irmãos, um comportamento que você tem diante de Deus, irmão. Deus escreve nos anais da história, irmãos, e o seu nome vai ficar perpetuado por resto da vida. Existe algo importante, irmão, em você. Existe algo importante em nós, mas que nós possamos ter uma atitude para agradar a Deus. Precisamos ter um comportamento, um procedimento, irmão, e que quando Deus requerer algo de você, você esteja pronto. A sua atitude, irmãos, precisa convencer a Deus, irmãos, em que Ele está apostando em você, em que Ele apostou todas as suas fichas em você, e que Ele não vai, irmão, ser decepcionado. O nosso Deus não decepciona ninguém, irmão. O nosso Deus não é. Mas por que aconteceu isso com essa mulher? Tinha algo, irmãos, lá no futuro, irmãos, reservado para aquela mulher, para aquela família. Porque em meio à crise, irmãos, muitas vezes nós tomamos decisões, irmãos, precipitadas. Muitas vezes eu não passo uma crise, irmãos, financeira, mas eu passo uma crise, irmão, de enfermidade. Muitas das vezes eu não passo uma crise de enfermidade, mas eu passo uma crise sentimental. Muitas das vezes eu não passo uma crise sentimental, mas eu passo uma crise de confronto familiar. Muitas vezes eu não passo uma crise de confronto familiar, mas eu passo um conflito, irmãos, interior comigo mesmo. E muitas vezes eu me adentro em um estado de depressão, um estado de angústia, e eu não consigo resolver a minha própria situação. E ficamos fechados em um mundo, irmãos, em que Deus está abrindo uma porta de escape, mas a gente não consegue enxergar. E quando Paulo, irmão, escreve, irmãos, uma carta aos Filipenses, ele escreve, irmão, no capítulo 4, dizendo assim, ó, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é sincero, nisso vocês pensarem. Nós temos que pensar, irmão, no que é verdadeiro, no que é sincero, no que é justo, irmão, para que nós possamos fazer o melhor para Deus. Porque Deus não erra. Deus não erra. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te chamou. Deus, Ele acertou quando te chamou. Mas muitas das vezes nós não estamos enquadrados naquilo que Deus quer que a gente faça. Mas essa mulher, oi, irmãos, oh meu Deus, essa mulher, ela voltou, irmãos, por uma terra que ela tomou uma decisão por quase 10 anos, nós pensando em si, o que nós vamos fazer? E ela chega e conversa com a sua nora, e a sua nora, vamos voltar, vamos retroceder. Vamos voltar para a terra do pão. Vamos voltar para Belém. Vamos voltar, mesmo que esteja em crise, mas lá é o nosso lugar. Lá é a terra do pão. Lá o nosso Deus trabalha, o nosso Deus age. O nosso Deus tem providência para mim, tem providência para nós. Não saia do seu lugar, meu querido. Não saia de onde Deus te colocou. O lugar que você está é a terra do pão. E se você sair, você vai perecer. Santo de Israel. Muitas das vezes temos que tomar decisão, porque o nosso coração quer que a gente faça aquilo, mas o coração é enganoso. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho somos os corações, para dar a cada um segundo aquilo que for feito, quer seja bom, quer seja mal. Deus, Ele sonda os nossos corações, irmãos, e Ele sabe os meus e os seus pensamentos. Como você saiu de casa e como você está aqui nesta noite, Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que eu estou pensando. Por isso, quando Deus, irmãos, Ele chama Abraão, Ele fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que você não conhece, mas uma terra que emana leite e mel. Mas sai da sua terra, Abraão. Abraão não sabia, Abraão não conhecia, mas ele obedeceu à voz de Deus. Muitas das vezes Deus fala comigo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas nós temamos em não obedecer. Nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração, e o que está no nosso coração nos engana. Uma certa feita, uma mulher chegou e ela pediu para Deus que queria um filho. Eu quero um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho.
E Deus concedeu o filho para ela. E ela falou assim: a coisa mais importante eu consegui de Deus. Eu tenho um filho. Graças a Deus eu tenho um filho. É a pessoa, é a coisa mais importante para mim. Mas chegou uma situação em que ela teve uma crise. Uma crise, seu marido também morre. Seu marido também fica enfermo e morre. Mas ela ficou com aquela criança. E entrou numa crise financeira muito grande. E ela ficou muitas vezes decepcionada, porque ela tinha o que era melhor para ela. E a uma certa distância, ela andando com o seu filho, caminhando com o seu filho, ela olha para um lugar muito bonito. E ela vê uma estrada, ela vê um caminho, e ela entra naquele caminho. Aí chegando naquele caminho, ela vê uma porta de pedra. Uma porta de pedra, e ela olha para aquela porta, e a porta abre para ela. E quando ela abriu aquela porta, ela viu tesouros, ela viu muito tesouro, muito ouro, muita prata. E ela viu, e ela entrou naquela porta, ela entrou com seu filho naquela porta. E ela pegou: vou ficar rica, vou ficar milionária, vou resolver o meu problema, vou resolver a minha situação. Estou em crise, estou passando fome, estou passando dificuldade, vou entrar. E ela entrou e pegou todo o tesouro, pegou tudo que aguentava, colocou no bolso, colocou onde ela podia colocar, colocou seu filho do lado, colocou e começou a pegar. De repente ela começa a ver algo estranho, balançar. Ela pega e sai correndo com todo aquele tesouro. A porta se fecha. A porta se fechou. Ela estava com muito ouro, mas o seu filho ficou preso lá dentro da caverna. Uma decisão precipitada. A pessoa muitas vezes tem tudo e quer mais. Deus já colocou algo na sua mão, mas você muitas vezes quer mais. Você quer buscar mais. Eu quero ter mais. Muitas vezes você esquece o que é mais importante para você. O que é mais importante para você nesta noite? O que você vem fazer na casa de Deus nesta noite? Você veio adorar? Você veio servir? Você veio oferecer algo para Deus? Você veio oferecer o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para que ele possa se agradar? Hoje há uma inversão de valores, irmãos. Muitas pessoas estão indo para a igreja, irmão, buscar alguma coisa. Eu vou buscar a minha bênção, eu vou atrás da minha bênção. Mas o que você trouxe para Deus para levar a sua bênção? Nós temos que vir para a casa de Deus para entregar o nosso sacrifício, a nossa adoração, e não querer receber algo de Deus. Deus, irmãos, Ele não trabalha desse jeito. Deus não é o nosso empregado. Nós somos servos e precisamos nos colocar na presença de Deus como servos, como filhos, irmãos, que respeitam o nosso Senhor. Oh, aleluia. Chegar diante de Deus, irmão, com um coração puro, um coração sincero. Deus vai te dar, irmãos. Deus vai colocar na sua mão, vai providenciar o escape para você. Mas é preciso você permanecer fiel. É preciso permanecermos, irmãos, louvando e bendizendo o Senhor em meio à crise. Tinha tudo para dar errado aquela família, irmãos. Aquela família não tinha condições, porque viúva naquela época era desprezada, viúva naquela época era amaldiçoada. E muitas das vezes o que acontece conosco é desta maneira, irmãos. Nós pensamos que nós somos, irmãos, fracassados. Nós pensamos que nós não vamos conseguir. E nós muitas das vezes adentramos em uma situação em que a gente pensa: é desse jeito mesmo, eu sou um fracassado, eu não vou conseguir. Essa coisa que muitas pessoas digam para você: é derrotado. Não, você não tem condições, você não tem capacidade, você não é instruído, você não é formado. Deus não precisa, irmãos, de homens formados. Deus não precisa de mulheres formadas. Deus não precisa de diploma, irmãos. Deus precisa de um coração sincero, um coração arrependido, que chegue diante dele e fala: Senhor, estou aqui, estou com o meu coração rasgado, preciso de ti, papai. Sem a tua ajuda nada posso fazer. Deus quer homens e mulheres com um coração contrito na presença dele, um coração humilde, um coração sincero, que chegue na presença de Deus dependente dele, como o Senhor Jesus citou no livro de Mateus, capítulo de número 11, e o verso de número 28. Ele fez um chamado, ele convocou, ele nos deu, irmãos, a alegria e o prazer de estar com ele. Vem aqui, meu filho, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas precisamos aprender com Cristo, precisamos aprender com Jesus, ser manso
coração. Quando as pessoas veem a gente, quando as pessoas veem você, tem que olhar e ver a figura de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, olha que pessoa linda, olha que pessoa simpática. Ela é simples, ela é humilde, ela conversa, ela fala, ela tem algo diferente. Aleluia. Precisamos ter algo diferente, irmão. Aquele que serve a Cristo tem que ter algo diferente. Não pode ser a mesma pessoa, não pode ser igual, tem que ser transformado, tem que ser mudado. Nós somos iguais, irmão. Ninguém é superior a ninguém. Essa história dessas mulheres, tem muito mais mulheres, irmão, na Bíblia. Tem Ruth, tem Raquel, irmãos. Tem Esther. Tem muitas mulheres, irmão, na Bíblia, que podemos dar referência, irmão, aqui. Não sou contra o feminismo, irmão. Sou contra o feminismo. Também sou contra o machismo, irmão. Porque não podemos ter extremos, irmãos. Temos que ter um meio termo. Porque a mulher, irmãos, ela é a parte inerente do homem, irmãos. A mulher, irmãos, como diz um escritor muito importante, Antônio Gilberto, mestre, doutor, irmão, em teologia, ele diz que a mulher é a banda do homem, irmão. E a mulher completa o homem, que agora é uma só carne. Nós não somos mais dois, irmãos, nós somos um só. Quando a gente entra num relacionamento, quando a gente entra numa aliança conjugal, a gente não é mais dois, a gente é um só, irmãos. O que você faz afeta o outro, o que o outro faz afeta você. E é por isso que nós temos que evitar, irmãos, muitos conflitos, para que nós possamos suportar, irmãos, as adversidades que vêm na vida. Se você não passou, você vai passar. E se você já passou, deixe lá no passado. Agora, irmãos, lute para que Deus providencie um escape a você todos os dias. Eu, às vezes, um tempo, eu conversava com a minha esposa, eu falava com ela, e até mesmo ela me indagava: o que é prova? Muitas vezes perguntavam: o que é prova? Eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é prova? Então você aguarda. Você espera só um pouquinho. Aí a gente, irmãos, não sabia, começando na vida, né, irmãos, ministerial, começando na vida cristã, e as pessoas falavam: estou na prova, estou na prova, estou na prova. Eu falei: o que é isso, meu Deus? O que é isso? O que é isso? Aí começou a vir, irmãos. Aí começou a vir o primeiro filho, o segundo filho, terceiro filho. Aí a gente começou a ver como que é a situação, irmãos. Aí a gente começa a ver, irmãos, como que Deus trabalha na sua vida. Tudo aquilo que a gente passou, irmãos, é para que nós pudéssemos estar aqui hoje, irmãos, diante de Deus, diante da igreja, irmão, para que nós pudéssemos estar falando da palavra de Deus. Aleluia! Você não é provado para Deus te derrubar. Você não é provado para você fracassar. Você é provado para Deus aprovar você. Aleluia! Glória a Deus. Quando Deus preparou, irmãos, um escape para Eva, quando ela pecou, muitas pessoas até culpam Eva pelo pecado, irmãos. Mas se não fosse Eva, irmãos, não teria nascido o nosso Salvador. Porque Eva é mãe de todos os viventes. E Deus usou uma mulher, irmãos, uma virgem, chamada Maria, para nascer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que privilégio, irmãos. Olha que coisa mais linda, irmãos, que Deus fez. Deus fez você, irmão, especial, mulher. Deus fez você, irmãos, uma pérola. Deus fez você uma joia, para que você pudesse estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas você, em primeiro lugar, você tem que ter um Deus que vela, um Deus que cuida, um Deus que exalta, um Deus que te ensina, que te instrui como ser uma verdadeira mulher de Deus. Muitos dizem e citam o versículo de Provérbios, capítulo 31, versículo 10: mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Para ser uma mulher virtuosa, irmãos, é preciso passar por muitas provas. É preciso passar por muitas batalhas, para que você possa ter esse título, para que nós possamos ter esse título, irmãos. É preciso passar por muitas batalhas, mas em todas as batalhas, você tem a certeza que você vai ser mais que vencedor. Esta crise aconteceu, irmãos, para um propósito que Deus tinha, uma providência que Deus tinha, irmãos, através, irmãos, de Ruth. Ruth voltou para Belém. Lá tinha um remidor, irmãos. Tinha um remidor chamado Boaz. Este Boaz não tinha direito a remir Ruth,
Mas ele, irmãos, com o seu jeito, com a sua maneira, um homem muito rico, tinha muitas posses, mas ele teve a ousadia, irmãos, a alegria, o prazer, irmão, de comprar a terra novamente de Noemi e dá-la novamente, irmãos, para que ela pudesse ser herdeira novamente daquela terra. Boaz casa com Ruth. Ruth gera Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi, o rei de Israel. Olha o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Através de uma crise, irmãos, Deus levanta, irmão, um governador de você. Através de uma situação difícil, irmão, Deus levanta um presidente para você. Através de uma crise, irmão, Deus levanta um comandante da nação. Através de você, irmão, se você permanecer fiel, porque você tem um valor para Deus. Mas por quê, irmãos? Porque aqueles homens, aquela mulher temia a Deus. Elimeleque era um homem que servia a Deus. E quando Deus chama, ele capacita. Jesus, ele chegou em um lugar. Todos estavam, irmãos, muitas das vezes preocupados, muitas das vezes turbados, muitas das vezes sem saber o que fazer. Jesus deu uma palavra para eles. Olha aqui, meus filhos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Na casa do nosso pai, irmãos, tem muitas moradas. Na casa do nosso pai, irmãos, tem alegria. Na casa do nosso pai não tem choro. Na casa do nosso pai não tem lamento. Na casa do nosso pai não tem lágrimas. Na casa do nosso pai tem alegria, paz e regozijo na presença dele. Nós estamos na casa do papai. E ele preparou um banquete, irmãos, para mim e para você nesta noite. Para que nós possamos, irmãos, saber que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Um povo, irmão, que foi lavado, remido e comprado, irmãos. Porque nós não tínhamos direito, irmãos, mas Jesus nos comprou lá na cruz do Calvário, pagando um alto preço, assim como Boaz fez, irmão. Jesus pagou o preço novamente para mim e para você. Está pago, Pai. Eu vou morrer por eles. Estou pagando um alto preço. E o preço, irmãos, não é ouro e não é prata. Foi o sangue precioso de Jesus. Aleluia. A preciosidade, irmãos, a melhor alegria que Deus tinha no céu, irmãos, o prazer que Deus tinha no céu, seu filho, ele mandou para morrer por mim e morrer por você. E foi do agrado dele, irmãos, enviar seu filho para morrer por mim e por você. E muitas das vezes nós não reconhecemos o sacrifício de Cristo. Mas nesta noite nós estamos aqui para adorar a Deus, porque Ele preparou um banquete para mim e um banquete para você. Você está no lugar certo. Você está na hora certa, no momento certo. E é a hora que Deus vai trabalhar no seu coração. Fique com esta palavra. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, clame a Deus e Ele vai entrar com providência na sua vida. Não se desespere, não tome atitude precipitada. Olhe a Deus, converse com Deus, fale com Deus, e Ele vai mostrar o melhor caminho para você. Porque é Ele quem dá a direção, é Ele que tem o farol, é Ele que tem a luz no fim do túnel. É Ele, irmão, que vai te dar paz quando você deitar a sua cabeça no travesseiro. É Ele que te dá alegria, conforto e saúde. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que nós possamos, irmão, examinarmos a nós mesmos, a nossa vida, para saber como estamos diante de Deus, como estamos diante do Senhor Jesus, para que Ele possa chegar até nós e falar: volta, que eu tenho muito mais para você. Retroceder, irmãos. Saber que muitas vezes nós estamos em um caminho, irmãos, errado, um caminho de soberba, um caminho de orgulho, um caminho em que muitas das vezes nós estamos tropeçando, estamos caindo e não sabemos o que fazer. Mas é nessa hora que Deus fala para mim: abaixa, meu filho, volta, porque eu tenho algo melhor para você. Amém? Glórias a Deus. Quero convidar aqui o nosso evangelista Moel para fazer a leitura oficial da Santa Ceia e convidar os diáconos aqui para lavar as mãos e nós vamos servir a ceia. Quero convidar